a dissertação, ela basicamente ela é um texto que você vai expressar uma opinião, que seria chamada a tese. A tese é a sua opinião sobre um assunto. Então você está sendo convidado pela proposta do texto dissertativo a expor, a explicitar o seu ponto de vista. Sendo que na hora que você vai explicitar esse ponto de vista, você tem que ter um argumento forte. Né? Ela tem que ter esses argumentos que você vai estar se propondo a escolher, eles têm que ter uma lógica com relação a essa opinião que você vai defender. Então, o objetivo do texto da dissertação é essa defesa de uma ideia, né? A defesa de um ponto de vista, de um posicionamento do emissor. Né? Basicamente é isso. Então, quando você vai fazer isso, quando você vai tentar fazer essa defesa do seu ponto de vista, você tem que levar em conta que você tem que ter um conhecimento sobre esse assunto. Né? Como é que você vai defender um ponto de vista se você não sabe embasá-lo, você não enquadra ele num mundo maior de conhecimento? Então é necessário de que você tenha um bom repertório social, cultural, para que você mostre uma lógica e uma segurança daquilo que você está tentando defender, daquela tese que você quer defender. Então, talvez seja a maior dificuldade na hora de fazer uma redação dissertativa no Enem. Às vezes, o que ocorre mais é isso. Às vezes, até o candidato ele tem essa noção de que como seria uma estrutura de uma dissertação. Né? No fundo, ele sabe que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Estou falando do gênero textual redação do Enem, né? Porque não existe só característica da dissertação na redação do Enem. Por exemplo, uma resenha, como nós vimos, tem caráter dissertativo, porque ele vai defender o ponto de vista dele se ele vai sobre aquela obra. Né? Ele vai estar se posicionando sobre aquela obra. Porém, especificando a redação do Enem, né, esse conhecimento, às vezes, que é o maior obstáculo para o candidato. Porque mesmo que a gente saiba que a estrutura seja introdução, desenvolvimento e conclusão, né, que tem esse esqueleto, o que vai fazer justamente você ter o corpo de texto é esse conhecimento que você tem. Qual é o seu cardápio de informações para você estar colocando no papel sobre aquele tema. Então é necessário que você realmente esteja fazendo muitas leituras, né? Assim, tipo, acompanhar o mundo atual, os nossos desafios, né? Aquilo que estar presente no nosso dia a dia como sociedade, como cidadão, né? Você tem que estar bem informado sobre as coisas que estão acontecendo, tá? Então, no texto dissertativo também você tem que ter clareza, né? Você não pode demonstrar confusão de ideias, né? Que é o que a gente vai falar sobre a coerência, mas isso é no outro vídeo, que a gente vai tratar sobre isso. Então, você tem que ser claro, você tem que encontrar as palavras adequadas para você estar defendendo esse ponto de vista. Né? Você tem que ser objetivo. Né? Então, ele não pode ter muitos detalhes, você tem que ser meio que direto ao assunto. Explanar sem florear, sem dar muito aquele chamado efeito pavão. Você tem que ter um bom domínio da língua. A dissertação ela tem essa necessidade de você ter um domínio maior da norma culta. Né? É um texto que vai exigir de você que você tenha um pouco de conhecimento da linguagem padrão. Né? É um texto mais formal. Né? Então, o coloquialismo é um pouco colocado de lado ali. Então, existe essa necessidade de você, numa dissertação, ter um bom domínio da língua. Ok? Tchau, gente.